Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, nesse vídeo aí ia falar um pouco sobre a escalação do Flamengo aí, né? Para enfrentar o Palestino aí na Libertadores, jogo fora de casa. Vai falar também aí sobre algumas mudanças que o Tite fez aí, surpresa. Então assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo nesse vídeo. Agora, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O Tite vai ter que rever algumas coisas, como o torcedor também vai ter que entender a maneira como o Tite trabalha. Você acha que ele vai abrir mão de seus princípios e suas convicções? Luga, eu acho assim, que se ele não abrir mão das suas convicções, não 100%, mas se ele não for um pouco mais flexível, ele vai ficar baseado somente no resultado e talvez até isso cause problemas a ele. Mas eu acho que o torcedor, no final do dia, comemora resultado. Não, ele comemora resultado. Mas você vê, o Flamengo ganhou do Amazonas, mas ele foi xingado ao final. Futebol, difícil. Futebol é dinâmico. Sim. Jogando feio, ele ganhou meses atrás nós estaríamos aqui falando que medo do Flamengo, que não toma gol, exatamente. que na frente... Um time equilibrado, a gente falava muito isso. Eu continuo vendo esse Flamengo. Eu continuo vendo esse Flamengo não existe. Existe sim. Assim, Fábio, existe sim, André. Não existe. Faz 15 dias. O futebol não está dinâmico assim. Mas o parâmetro era o campeonato estadual. E Libertadores jogo em altitude, jogo onde o time nunca teve 100% ainda. Espera que comece o jogo difícil, quando ele, com sua... Eu acho que o Tite, obviamente, sabe muito bem o que faz, né? Quando ele tem os seus melhores jogadores no seu melhor momento para os jogos mais importantes, que vai ser o decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileirão, contra Palmeiras, que foi um jogo decisivo, ou pelo menos... Eu também acho uma loucura pensar. Foi superior. Eu acho um exagero, realmente, mas o Flamengo resultado produz pouco, né, Pli? O Flamengo, em resultado, tem 2 derrotas só, mas o Flamengo produz pouco pro elenco que tem, assim, produz pouco. Eu acho que a cobrança é exagerada, eu acho que não é o início de trabalho, mas tem muita coisa a ser produzida. Mas o Flamengo hoje é um time que produz pouco pelo elenco que tem, assim. Tem muita qualidade. Eu considero o Tite o melhor técnico do Brasil. Mas eu acho o trabalho do Tite até aqui no Flamengo decepcionante. Sim. Sabe quem é o cara que mais se associa, que o Fábio ia perguntar sobre isso, a maneira como tem que enxergar. O cara que mais se associa hoje do que o torcedor imagina de Flamengo, não é só porque está jogando bem, é a maneira como o De La Cruz tem jogado. Porque o De La Cruz é um jogador que participa do jogo em posições diferentes. O Flamengo ele sempre foi acostumado a isso. A movimentação, os jogadores do meio para frente não têm uma posição fixa. E o Tite, ele olha, para ele equilibrar o time, ele precisa posicionar um pouco melhor os jogadores, a maneira como ele enxerga. Só que o torcedor identificou um time que do meio para frente se movimentava muito, Fábio. Então, assim, o Gerson... Assim, não é resgatar a história do Jorge... Esquece o Jorge Jesus. Mas o melhor dos jogadores, independente do treinador, é o Gerson com movimentação, é o Bruno Henrique se movimentando, a Arrascaeta. Hoje, você olha assim, se a bola não chega... Se a bola não chega no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não se movimenta para buscar. Se a bola não chega para o Luiz Araújo... Tá muito posicional, no caso. E o trabalho do Tite é assim, só que o torcedor do Flamengo não se identifica com isso. E é por isso que o De La Cruz, ele tem chamado muita atenção, porque a forma como ele joga é a maneira como o torcedor do Flamengo olha para esse time. Muito dinâmico. E aí o torcedor olha e fala... eu acho que tem uma queda de rendimento. Tem alguns jogadores que não rendem o Gerson, por exemplo. Ele voltou, vem de lesão, mas não é o mesmo jogador, não tem a mesma movimentação, né? O Luiz Araújo, por exemplo, é um jogador de velocidade, movimentação, mas que é muito posicionado. O Cebolinha rende no mesmo lugar do Bruno Henrique. Cebolinha rende no mesmo lugar. De La Cruz rende no mesmo lugar do Gerson. Vamos ver o jogo grande, que o Flamengo já vai ter, jogo grande. Mas tem alguns, né, Luga? Alguns jogos grandes. Contra a Palmeiras foi grande e foi superior. Sim. Botafogo perdeu. Foi um clássico, perdeu também. Exatamente. Um jogo diferente. 2-0. 11 da manhã, mas o Flamengo, ele, depois do Jorge Jesus, qual que é a grande fase do Flamengo? Dorival. Que também Sem a exuberância do Jorge Jesus. Como jogava o Dorival? Também era contestado. Como jogava? Jogava com 2 atacantes, né? Pedro e Gabigol. E achou também no final. Também, organizou o time e achou uma forma de ganhar. Hoje estamos falando do melhor técnico, um dos melhores do Brasil. O Tite. Sim. Se sai o Tite,
quem que vem? Não. Mas para mim, pensar... Aí você vai atrás do Jorge Jesus. É uma garantia eu acho que ele o vai Tite, fazer Luiz, o Tite, aquele trabalho. mas pelo tamanho do Tite, assim, pelo conhecimento, por o cara ter jogado, né, trabalho em 2 Copas do Mundo, olhado para o futebol europeu, olhado para os confrontos que ele teve pela frente, eliminatórias, eu acho que é possível o Tite se adaptar um pouco mais. Eu acho que é só isso. O treinador é muito grande para você olhar para o futebol de uma forma, só é isso. Você tem percebido o Tite abatido nas entrevistas? Ô, Plia, sabe o que eu tenho percebido o Tite que me incomoda um pouco? É muito pedir desculpa. Sabe? E eu acho que isso, assim, eu trabalhei no Flamengo, né? Eu sei como é que é isso. É lógico que você tem que reconhecer alguns erros, mas quando você vê o Tite pedindo muita desculpa, sabe que alguma coisa está errada. Então, assim, ele começou com a questão do Carioca, que não tem relação com o time, né? Que ele, né, eu falei do Carioca e pediu desculpa. Então, aí tem a situação do Gabigol, os títulos, né? O Flamengo não vai brigar por todos os títulos. Aí viu que não caiu muito bem, eu quero pedir desculpa, me entenderam errado. Aí a questão do Gabigol, colocou o Gabigol, eu peço desculpa porque o Gabigol não devia ter colocado. Aí tirou o menino agora no jogo. Igor Jesus. Tirou o menino com pediu desculpa. Pediu desculpa. Então, Plirra, assim, não é o que a gente espera do Tite, né? Porque, lógico, reconhecer os erros faz muito bem, mas quando você pede muita desculpa, você só pede desculpa quando você está errando. Aliás, essa história do Igor Jesus já aconteceu com algum de vocês? Entrar e sair no primeiro tempo? Começar o jogo e sair no primeiro tempo? O ano passado, no 5-1 que a gente perde em Itaquera, eu saio com 15, 20 minutos de jogo, pô. Sim. Que o Mano jogou com 3 zagueiros, eu era o terceiro zagueiro. Sim. E a gente toma 2-0, ele foi mudar o esquema. Sim. E fazia muito mais sentido ele continuar o jogo com o Bidu, que era um lateral ofensivo, do que comigo. Mas aí foi mais uma mudança estratégica. Mas você acaba entendendo. Individual. Deve ter tido o Bahia, né? O jogo contra o Bahia. Isso. A mudança do Tite também ela foi estratégica. Que ele começou com o Gerson aberto na direita, não deu tão certo. Ele trouxe o Gerson pra dentro e coloca o Luiz. Mas sai porque não tá legal, né? Também. Os dois estavam com cartão, né? O Alan e ele. Estavam os dois com cartão. Mas tem uma estratégia em cima disso. Mas óbvio que tem o cartão. Nunca é legal, obviamente, que o jogador fica um pouco marcado. Chorou no banco. E faz parte chorar também por ser menino, óbvio. E também o treinador tem a obrigação dele... Aprovação, né? Tem a obrigação de tomar atitudes rápidas, segundo o que está observando, né? Ele paga para isso, né? Mas eu acho assim, óbvio que nenhum jogador gosta. O treinador ele pode mexer no time a hora que ele quiser, ele enxergar a maneira como ele aqui que o Maicon recentemente também no jogo de Libertadores foi substituído no primeiro tempo e também chorou no banco de reservas, um jogador muito mais tarimbado. Tem treinadores que fazem isso às vezes para demonstrar autoridade, né? Eu acho que o tempo, eu acho assim, o que me pegou um pouco foi o tempo, sabe? O tempo que ele mexeu. Porque, assim, é lógico que fica claro para quem está assistindo que ele tirou porque tem uma questão técnica, tática, mas é porque o menino estava rendendo mal no jogo. Então, eu acho que o tempo, que nem o Fábio falou, 15 minutos você mexe para mexer num sistema, você entende. Quando você tira próximo dos 40 minutos, sabe, assim, o recado que você dá... Porque, assim, o que mudaria para o Flamengo, por exemplo, mais 5 minutos? Segura o intervalo. Eu acho, assim, com relação à questão tática pode ser, mas eu falo com relação à gestão também, a gestão do elenco. Eu acho que o tempo poderia ter esperado um pouco uma mais, das grandes habilidades do Tite, né? Protegido o menino, que é isso, que é a habilidade que ele tem. E, assim, se ele tinha tanta convicção de que ele mexeu certo... É isso que eu tô falando. Não precisava pedir desculpa. Não precisava pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa. Ou seja, o Carpini não fez a mudança da Libertadores lá contra o Talheres, porque faltavam 3 minutos. Não, mas é um direito do treinador. É um direito do treinador. Mas aí é uma questão coisa circunstancial. É absoluta, né? É um direito do treinador. Mas é uma questão mais tática, né? É uma questão mais tática. Sim, tudo bem. Sempre é tático e técnico. Sempre a coisa está junta. Ninguém gosta, obviamente, que o jogador fica marcado. Não, tático, mas menino, tático é uma questão, técnica é outra. Mas não pode... Não, mas sempre está entrelaçado. Não, entrelaçado sim, mas são decisões diferentes, né? Que nem o Fábio falou, mexeu com 15 minutos porque é uma questão tática. O Igor Jesus, ele sai por uma questão técnica, que não está produzindo. Se tecnicamente o jogador está bem, obviamente, taticamente, ele está rendendo e vice-versa. Mas em 5 minutos você não vai mexer nisso, Luiz. Em 5 minutos. 5 minutos. O Carpini não mexeu em Talheres e quase mata nele em São Paulo. Ou seja, não tem nada absoluta. O treinador está no direito de fazer. Sim, está no tem direito a obrigação dele. de fazer. Sim, está no direito obviamente dele. Que ele tem que sentir o momento do jogador, o momento do time. Eu já conheci treinadores que faziam, não dá nome, para botar autoridade. Mostrar força. Eu sou... Não, o Tite não é essa questão. Não é o caso do Tite. Não é o caso então, do neste caso, a gente tem que entender que ele realmente viu que esses 5 minutos poderia correr um risco maior do que está correndo, né? Tem que também acreditar na boa... que conhece bastante o Tite já há bastante tempo, nota além da postura nas coletivas, no tom das coletivas, das entrevistas, durante o jogo mesmo, na hora que o Bragantino faz 1-0, a câmera focaliza o Tite, ele está ali com uma expressão ruim.
Bom, ninguém conhece o Tite melhor do que você aqui, Fábio. Você também está percebendo isso? Que foge um pouquinho do que ele está habituado, né? Os últimos anos dele de Corinthians, ele era idolatrado pela torcida. O trabalho dele na seleção, o próprio ciclo, ele foi elogiado o ciclo inteiro, ele apanhou na Copa do Mundo e saiu do mercado. Então, é uma coisa que ele não está tão acostumado a esse tipo de cobrança. E por ter convivido tanto tempo com ele, eu entendo muito, assim, vocês falarem, puta, é muito pedido de desculpa, não sei o que, mas eu já falei isso algumas vezes, cara, ele é assim. Ele é assim. Em todo momento, e ele, acredito que ele se sinta chateado realmente de ter tirado o menino, e por isso que ele pede desculpa, ele é assim, cara, infelizmente ou felizmente ele é assim, e vai ter que ter essa adaptação, ele vai ter que se adaptar, de repente soltar um pouquinho mais o time. De repente a gente criou uma expectativa maior em cima do Tite, do Flamengo, de lembranças, assim, o futebol mais vistoso que o time do Tite teve, de repente foi em 2015, com o Corinthians. Os outros era muito em cima de resultado. E a seleção brasileira em alguns momentos também. Em alguns momentos. Bielsa, Chile, Uruguai, colocou a altura o chileno a los 40 minutos do primeiro tempo. E tirou aos 45 no intervalo. O cara jogou 5 minutos. E agradeceu. E o cara agradeceu. E o cara agradeceu. Obrigado, meu. E Tura jogava comigo no Málaga, né? E Bielsa chegou. Voltou feliz. Chegou no intervalo e falou: você me desculpa, mas me equivoquei. Você me desculpa, Mas peraí, ele se equivocou colocando ou tirando? Então, eu não colocando, obviamente. Me equivoquei de te colocar, né? Matou o cara 3 vezes. Então, o futebol acontece. Não é tão dramático, né? Não é tão dramático, né? Acontece, são situações de jogo, né? Mostraremos amanhã O Iturra é mais dramático. Flamengo na Copa Libertadores contra o Palestino, jogo que acontece no Chile, sem a Arrascaeta, né, Fábio? Sem Arrascaeta. O Arrascaeta ficou aqui no Brasil, ficou no Rio de Janeiro. Você acha que é um jogo que vai exigir muito do Flamengo? Um jogo que oferece algum tipo de risco? Então, pelo que o Flamengo vem produzindo, é um jogo... Qualquer jogo pode se complicar, né? Se o Flamengo produzir o que se espera desse elenco, mesmo sem o Arrascaeta, porque o De La Cruz tem feito essa função e faz muito bem, né? É diferente o estilo de jogo. Mas o De La Cruz, nessa função de um pouco mais à frente, ele tem mais liberdade até para criar e a movimentação dele é impressionante. O que o cara faz em campo, a circulação que ele tem dentro do jogo é algo que faz muito bem a esse estilo que a gente fala que o Flamengo talvez esteja procurando. Mas assim, pelo momento do Flamengo pode se complicar um pouco, mas eu vejo o Flamengo favorito, enfim. O elenco é muito mais qualificado, é um jogo importante para o Flamengo também. Deserto, a classificação. Altitude, deserto, seco, árido, né? É difícil o Libertadores. Mas é um jogo que mas o Flamengo precisa vencer. Não, o Flamengo é o segundo colocado do grupo vai mexer um pouco, porque o Flamengo com 4 precisa pontos, vencer. só que o líder já tem 9, que é o Bolívar. O jogo é difícil. E o Palestino só tem 1 ponto a menos do que o Flamengo, tem 3 pontos. O Flamengo precisa vencer. Nem o Milionários, que também não é uma baba, né? Time colombiano tá assim, tão fora do páreo. Tem 3 pontos a menos, ainda com um turno ainda inteiro de primeira fase para ser disputado. A gente viu no sábado à noite também uma reclamação forte da direção do Flamengo, né? O Brasil Spindle, em relação à arbitragem. Também, isso não é novidade nenhuma no Campeonato Brasileiro. 2 lances reclamados, né? Houve um jogador, houve uma expulsão no Red Bull Bragantino no primeiro tempo que o VAR modificou a decisão do campo, do árbitro. O jogador acabou permanecendo em campo, mas a reclamação maior está em cima de um suposto pênalti no Luiz Araújo, aí nos acréscimos do jogo. Um pênalti que poderia dar ao Flamengo os 3 pontos nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Chama no VAR! Olha lá, vamos dar uma olhadinha no lance. A gente vai ter a repetição em mais de um ângulo para vocês analisarem se era para o VAR ter chamado a arbitragem de campo, era o Klaus, né, o árbitro de campo, e dado o pênalti para o Flamengo. O que você acha, Luiz Fabiano? Eu acho que foi pênalti. Esse aí, se o VAR chama, tem que dar. Não tem como não dar. Para mim é pênalti. A bola não vai dizer o jogador, mas está dentro do contexto da jogada, né? O nosso Gaciba falou aqui que em nenhum momento o jogador do Bragantino objetivou a bola. Não, sim, foi muito inocente, né? Aí o infantil, né? Acho que nisso aí está certo reclamar mesmo.
Eu acho que fica a maior reclamação, Play, com relação ao critério usado no mesmo jogo, né? Sim. Porque no lance do Flamengo, o árbitro não vê a falta do De La Cruz, ele não dá a falta. E aí o VAR chama o árbitro e aí meio que induz o árbitro... né? O lance do De La Cruz provavelmente foi um lance acidental. Sim, acidental. Ele não teve a intenção de fazer a falta. Aí, não sei, isso não, mas eu falo... Chegou ao malandro, e mais hoje com o VAR e com... mas ali pareceu que foi na passada. Que não entende juízes que não entendem futebol, você sempre acaba atento e olha para o outro lado. Você sabe que a câmera vai ter... Então você bate aqui e olha para lá. Então eu acho que De La Cruz, nesse lance... Não descarto também. Eu não descarto. Não, eu digo que confirma. Mas sendo de propósito, mas de propósito, sem querer, foi falta. E aí o VAR, ele participa, porque o VAR solicita, acho que é melhor, o VAR comunica o árbitro acha que não foi, é um trança-perna, e o VAR solicita, assim, eu acho que seria bom você dar uma olhada, porque tem, mesmo sendo involuntário, tem um toque que ocasiona uma jogada. E no lance do Luiz Araújo, não tem esse pedido. Se o VAR chamar nessa, não tem como mudar. É o critério que o Flamengo recebeu. Você acompanha o menino, em nenhum momento ele olha para a bola e chega a puxar o braço do Luiz Araújo. É infantil, totalmente infantil, né? Você ele quer fazer até evitar o passagem do jogador 44 do segundo Flamengo, tempo. ele bota o corpo na frente, faz outro movimento, né? Olha a bola, bota o corpo na frente. 47 do segundo tempo. E o que o Tite fala, Player, tem muito sentido, é o que faz mais sentido. Porque o Tite, ele reclama, quando aparece a câmera nele, ele fala assim, pô, ele não precisa nem dar o pênalti, ele pode ir olhar e achar que não foi nada. Só que ele tinha obrigação de olhar assim como ele foi olhar o lance do De La Cruz. O problema tá aí. Ele só vai olhar se o VAR chamar. Isso, o VAR chamar. Isso que eu tô falando. Essa é a grande polêmica sempre do VAR, né? Que depois, no outro lance, ele te chama por... Isto aqui, e isto aqui é vermelho. A gente vai chegar no jogo do São Paulo, esse dedinho no corpo. Bom, então, daí depois um puxão intencional, os caras não olham. O que tá chato agora é que, assim, cada um usa o que disse o John Textor de uma maneira, né? O Flamengo usa da seguinte forma. Se o negócio é reclamar, é botar a boca no trombone, se isso causa efeito, vamos reclamar. Por isso que a gente está aqui. Já o Wagner Leonardo foi ali muito baseado na reclamação do Textor. Aquela coisa de falar de forças maiores, forças externas, tal. O que, para a arbitragem, é péssimo, né? Ela já se mostra muitas vezes incompetente, incapaz. Mas a reclamação mudou, né, Plio? Porque assim, a reclamação era sobre a capacidade dos árbitros, né? Sim. Agora ficou muito pior, porque agora é com relação a manipulação de movimentos, né? Esquema. A esquema. Então, é muito pesado. A gente viveu a bola há muito tempo. Então, a gente falava, pô, esse cara é muito ruim, velho. A gente dificilmente pensava, pô, esse cara, esquema desse cara, estão fazendo... Hoje, mas as entrevistas, Luga, estão muito baseadas em cima disso. Galera, o Gabigol está à disposição do técnico Tite novamente. Espero que o Tite utilize o Gabigol, porque no jogo contra o Bragantino, mesmo o Pedro indo muito mal, ele em nenhum momento colocou o Gabigol. Contra o Amazonas, botou um pouco mais de 30 minutos, 35 minutos em campo, mas o Gabigol, obviamente, nada pôde fazer. Não dá para se esperar muito do Gabigol nesse jogo contra o Amazonas, mas agora, já com tempo a mais aí de treinamento com os demais jogadores, acho que achei que era uma informação importante aqui, desculpa, galera. Mas enfim, o Gabigol à disposição é uma peça extremamente importante, embora o Tite não goste muito de utilizá-lo, pelo menos é o que a gente vem acompanhando. Se o Gabigol está à disposição, a Arrascaeta está fora do jogo. O Flamengo ontem divulgou que o atleta Arrascaeta seguirá o processo de recuperação no CT Ninho do Urubu. O Meia integrou a delegação no início da viagem lá em Bragança Paulista para o jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado e seguiu os trabalhos individualizados ao lado do grupo, mas não estará com a delegação no Chile porque não se recuperou a tempo. Ou seja, desfalque importante. Eu sei que muita gente vai falar, mas não faz falta, o Arrascaeta vive um péssimo momento. Gente, isso para mim, balela. É torcedor que, na boa, não entende muito do que é o Arrascaeta. O Arrascaeta é craque, é gênio. Concordo com quem diz que ele não está rendendo muito, concordo que a parte física dele caiu novamente, concordo com isso tudo. Mas você ter o Arrascaeta à disposição, um gênio que é o Arrascaeta, é claro que é muito bom. E na ausência do Arrascaeta, o De La Cruz, teoricamente, fica sobrecarregado, porque ele vai ter que armar a jogada.
não tem o Arrascaeta, mas vai ter o Cebolinha. Cebolinha está de volta, se recuperou, está relacionado e vai ser titular, hein? Porque é o seguinte, apuramos o time do Flamengo para pegar o Palestino nessa terça-feira. Anota aí, pessoal, com novidades, inclusive no setor defensivo. Rossi no gol, Wesley mantido na lateral direita. Lembrando que Varela, ele sentiu um incômodo muscular antes mesmo do jogo contra o Amazonas. Na última partida não foi a campo justamente por conta desse incômodo muscular e agora o Wesley é mantido na lateral direita. Fabrício Bruno retorna na vaga do Léo Ortiz, Léo Pereira mantido e Vinha na lateral esquerda. Meio de campo sendo formado por Alan, na vaga do Pulgar, que não está à disposição, Gerson e De La Cruz. E aí o ataque, Cebolinha, Luiz Araújo ou Bruno Henrique, já vou explicar isso, e Pedro centralizado. Por que eu disse Luiz Araújo ou Bruno Henrique? Porque na atividade de hoje, segundo apuramos, ele começou com o Luiz Araújo, logo depois ele colocou o Bruno Henrique. Então eu vou botar Luiz Araújo ou Bruno Henrique para não errar. Mas, na minha opinião, Luiz Araújo ou Bruno Henrique não vai mudar muito. Claro, muda, porque Bruno Henrique, a dele não é na direita, a do Luiz Araújo é. Mas o Luiz Araújo, ele rende mais quando entra no segundo tempo. Já pararam para analisar isso? Cara, quando ele entra durante o jogo, ele rende muito. Agora, quando ele é titular, ele não consegue render tanto. Não sei por quê, mas é o que está acontecendo na temporada 2024. No ataque, para mim, não vai mudar muita coisa não, seja Bruno Henrique, seja Luiz Araújo. O que me chama a atenção é ele utilizar o Wesley, novamente, e Vinha na lateral esquerda. Não sei o que ele está pensando, de verdade. Confesso para vocês que se ele vai, de fato, utilizar o Wesley na lateral direita, a melhor opção é o Luiz Araújo, porque a composição defensiva dele é muito melhor do que a do Bruno Henrique. Para mim, Bruno Henrique é mais jogador, mas se a gente for parar e analisar estilo de jogo do técnico Tite, nesse caso, teria que escolher o Luiz Araújo. E aí, eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Vocês concordam com esse time titular? Faria alguma mudança? Acha que o Bruno Henrique tem que ficar como opção? Queria a opinião de vocês em relação ao time titular do Flamengo. Repito, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha. Alan, Gerson e De La Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, ou Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro. É um time, gente, que dá para ganhar do Palestino lá. Gente, estamos falando do Palestino, que é uma das piores equipes da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem obrigação de vencer lá. Obrigação. Eu nem vou pedir um bom jogo, não. Tem que vencer, ponto e acabou. Porque se não vencer, galera, vai se tornar desespero. Eu vou até ver ali a tabela da Libertadores para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, ó. Estamos na 4ª rodada, correto? O Flamengo é o vice-líder com 4 pontos. O Bolívar é o líder com 9. Se o Flamengo inventar de perder esse jogo, vai ser ultrapassado pelo Palestino, que tem 3 pontos. E o Milionário, se vencer o Bolívar, empata no número de pontos do Flamengo. Gente, não dá para imaginar isso. Com todo respeito, tem que vencer. Não tem essa de, e se arrumar um empate. Não, tem que vencer. O time do Palestino é muito fraco. Jogo nessa terça, 9 da noite. Espero que o Flamengo faça um bom jogo. Um beijo para vocês. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos informações aí sobre o Flamengo, né? Especialmente aí sobre a escalação, que teve algumas mudanças aí essenciais, né, no Flamengo, né? A volta aí de Cebolinha, isso mesmo, Cebolinha tava fazendo uma falta nesse Flamengo aí, na ponta esquerda aí, que ele fazia muito bem, né? Ele fazia aí várias jogadas que saía em gols, né? E também deixava muitos jogadores livres ali com os passes que ele dava. Então, depois que ele se machucou, o Flamengo caiu um pouco de rendimento, né? Então, acredito que ele jogando aí na ponta de novo, como ele tá jogando muito bem, junto com o De La Cruz aí, que é um motorzinho do Flamengo, estilo João Gomes, né? Então, se tivesse 3 jogadores ou 2 igual o De La Cruz, o Flamengo estaria muito bem servido, né? Mas é isso. Uma hora ou outra, o De La Cruz pode cansar aí também, até ter uma fadiga de tantos jogos aí, porque ele está sendo sempre bastante sobrecarregado. O Flamengo precisa, né, de jogadores como ele para também forçar, né, que os jogadores lá na frente façam um gol, né? Vimos que o último jogo aí, De La Cruz deu um passe
para Bruno Henrique. O passe não, né? Foi praticamente de mão, né? Porque a bola foi certinha só para Bruno Henrique dominar e tirar do goleiro, né? Então, De La Cruz foi essencial para o Flamengo, o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos aí, e vem fazendo toda a mudança necessária nesse time, né? E Tite viu que no finalzinho do jogo do Bragantino, né, o Flamengo ficou bastante ofensivo e foi dos melhores jogos do Flamengo aí, né, de todos os tempos aí, depois de que Tite entrou, né? Visto que o Flamengo jogou muito bem, teve muitas chances de fazer gol. Acredito que o Bruno Henrique perdeu uns 2 gols, né? Teve o chute na travessão também do De La Cruz. Então, o Flamengo poderia sair lá com uma goleada, né, em frente ao Bragantino, né? Mas não conseguiu vencer. Mas foi bom, né? Porque aí o Flamengo começou perdendo e conseguiu empatar. Dificilmente o Flamengo consegue fazer isso. Quando começa perdendo, para poder virar o jogo e empatar é muito difícil, né? Então, o Flamengo tem essa dependência aí de não conseguir virar jogos, né? Mas nesse dia aí pareceu que o Flamengo estava em outra rotação. Então é isso que o Flamengo tem que agir dessa forma aí. E Tite, se ele abrir o olho, pode sim agora o Flamengo ter uma virada de chave e melhorar muito mais. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta pra gente aqui, deixa lá, inscreva no canal e até o próximo vídeo.